Versículo 1, Lucas 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Nesse primeiro versículo, nós vemos um pedido muito importante e poderoso. No final do ministério de Jesus, Jesus diz aos seus discípulos apostólicos, os 12, até agora vocês não pediram nada em meu nome, mas eu estou dando o meu nome para que vocês possam pedir o que vocês quiserem. E o que vocês pedirem em meu nome, o Pai vos dará, vos concederá. Mas nós vemos que no ministério de Jesus, um discípulo, com certeza não é um dos 12. Não fala o seu nome. Mas ele pediu a coisa mais importante. Ele pediu: nos ensina a orar. Nos ensina a orar, e ele dá um exemplo, como João ensinou aos seus discípulos. Porque toda oração revela uma intimidade. Toda revelação revela uma identidade. É fácil quando você vê alguém orando de um jeito, você já logo diz: é de tal denominação. Você vê outra pessoa orando, você logo identifica e vê a identidade. É de tal placa. Você vê outra pessoa orando e diz: ele é discípulo de tal pastor. Por quê? Porque a oração revela uma identidade. Você sabe como é que os fariseus oravam? Há uma identificação, há uma identidade e ao mesmo tempo um espírito. Jesus fala como é que os religiosos oravam. Eles se preparavam, colocavam a sua melhor roupa, franjas longas. Eles se colocavam nas esquinas, levantavam as suas mãos e faziam uma oração muito bonita. Então, quando você via alguém com roupas especiais, franjas largas, nas esquinas, com as mãos levantadas e fazendo orações bonitas, bem elaboradas, poéticas, você sabia que era um religioso. Ele diz: como também João ensinou aos seus discípulos a orar. Como é que você acha que era a oração dos discípulos de João Batista? Uma oração carregada de arrependimento, de quebrantamento. Uma oração que afogava a rebelião. É fácil você ver, você fala: não, é da Universal, é da Deus é Amor, é presbiteriano, é batista. É fácil você ver alguém orando e você identificá-lo e ver uma identidade. É isso que esse discípulo está pedindo. Nos ensina a orar. Jesus já tinha falado: não ore como os fariseus, os escribas, não ore como os religiosos. Tá, eu vou orar como quem? Como os discípulos de João Batista? Não, Jesus, eu não sou discípulo de João Batista. Eu não sou mais discípulo de João Batista. João Batista me preparou o caminho. Eu sou seu discípulo. Eu quero orar como o Senhor ora. Eu quero orar com a mesma identidade. Eu quero orar no mesmo espírito, em unidade. É isso que esse discípulo está dizendo. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou,
Ou seja, essa palavra no original mostra que Jesus orava constantemente, não no sábado, diariamente. Esses dias atrás eu falei, há um plano para tirar o nome de Jesus dos locais públicos. Sabe por quê? Porque do privado, do particular, o diabo já tirou faz tempo. Fala para mim, se esta semana você falou o nome de Jesus Cristo na sua casa. Fala para mim, se o diabo já não tirou a Bíblia da sua casa, ou essa semana você pegou a Bíblia. O que ele está fazendo em público, e muitos ficam indignados, só que são cegos que não conseguem ver. O diabo já tirou o nome de Jesus Cristo das nossas casas, já tirou as Bíblias da nossa casa. O nome de Jesus, a palavra de Deus, a oração não faz mais parte do nosso dia a dia. Não faz mais parte. Mas é fácil a gente olhar as repartições públicas, o diabo é sujo. Nós somos sujos. Eu sou pecador. Só eu pequei. Essa semana eu não orei na minha casa, não reuni os meus filhos. Essa semana eu não abri a palavra. É fácil falar do governo, quando aqueles que governam as nossas casas são iguais a eles. É fácil querer tirar o cisco do olho do irmão, quando ainda há uma viga nos nossos olhos. Jesus orava diariamente, constantemente. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: quando orardes, dizei: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Se nós compararmos, como nós já vimos, a oração do Pai Nosso em Mateus com a de Lucas ela é menor, ela é mais simples, mais direta. Mas todas elas mostram um Deus que é Pai, identidade. Restituição da família mostra um nome que é santo, e nós devemos ser santos. Fala de um reino que vem, que devemos buscar primeiro um reino. Restituição familiar, intimidade com um Deus que é Pai e é santo, que é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Venha o teu reino, buscar primeiro esse reino. Fala de restituição, não de pão, mas de confiança, de crer no Senhor, que Ele vai nos dar o pão de cada dia. Fala de restituição, de libertação e de cura, perdoar pecados. Porque da mesma forma que nós perdoamos, somos perdoados. Fala de não cair em ciladas, em armadilhas, em tentações, em provas. Em seguida, a oração do Pai Nosso. Essa é a nossa oração. É isso que nos identifica. É isso que nos dá identidade. E essa identificação é familiar e essa identidade é de filho. Lembrando, o samaritano, o Senhor está ensinando ele a aprender a amar o próximo na horizontal. Na casa de Marta, o Senhor está nos ensinando a amar a Deus. Como pode dizer que me ama se não ama o teu próximo que você consegue ver? E aí o Senhor mostra que esse discipulado aos seus pés, essa intimidade,
de discípulo aos seus pés, que toda oração deve ser feita nessa posição. Toda oração deve se entender o amor ao próximo e o amor a Deus. Toda oração de verdade respondida nasce aos pés do Senhor, como discípulo. O Senhor nunca disse que se usasse o nome dele e pedisse qualquer coisa para o Pai, ele daria. Ele disse isso para os discípulos, para quem está aos pés. Por isso que tem muitas coisas que nós oramos e não acontece, porque não entendemos o amor de Deus pelo mundo, porque não amamos esse mundo, porque não amamos a Deus de verdade. Estamos fazendo muitas coisas durante a semana. Você não tem tempo. É muita coisa, é trabalho, é estudo, é academia, é curso. É muito tempo na Netflix. Muito tempo. Você é muito ocupado. Isso só está te puxando para todos os lados e você não vai para lugar nenhum. Isso só está te puxando o seu braço para um lado, o outro braço para outro, sua perna para um lado, a perna para outra, o coração para um lado. Você só está sendo forçado para todos os lados. Não tem visão, não tem direção e não tem foco. Você está sendo torturado. Ansiedade é tortura para quem não tem direção de Deus. Você está como que sendo partido em vários pedaços. Você está sentindo a dor de ser quebrado. Torturado e quebrado. Porque nós não aprendemos sobre o amor de Deus, sobre amar o próximo. Não amamos a Deus de verdade. Estamos fazendo muitas coisas durante a semana, mas não estamos aos pés do Senhor, como discípulos de verdade. Mas é ali, o Senhor ensinou que toda oração deve ser feita aos pés do Senhor, com amor, com propósito. Toda oração que tem resposta nasce aos pés do Senhor como discípulo. E aí ele vai, no versículo 5, ele vai falar a parábola do amigo importuno. E essa parábola tem muito a ver também com uma viúva importuna. Nós vamos ver mais à frente. Versículo 5. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar? Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Ou seja, o Senhor traz uma parábola de um homem que está na sua casa, e a parábola diz que veio de viagem um amigo deste homem. E este homem, não tendo pão, foi à casa de um outro amigo e pediu: me dê pão, 3 pães. Um amigo veio de viagem e ele não tem pão. E ele sai à noite, no momento mais escuro, representando trevas e crise. Ele vai à casa do amigo do lado, do vizinho. E ele pede: olha, acabou de chegar em minha casa um amigo de viagem, e eu não tenho pão. E eu estou batendo na porta da sua casa, te pedindo pão. Primeira coisa que eu vejo em relação a essa parábola: este homem confia tanto em Deus, que ele só tem o pão de cada dia. Ele não guardou pão para o dia seguinte. Ele confia tanto que, se acontecer qualquer coisa, Deus vai abençoar, Deus vai mandar maná, Deus é o pão da vida, Deus vai usar alguém para poder
receber e abençoar alguém. E ele vai à noite na casa do vizinho amigo. E ele bate na porta. E naquela época não tinha cada um seu quarto. Era um cômodo grande e estava ali o pai, a mãe e os irmãos. Imagine à noite alguém batendo na sua porta. E o Senhor diz, olha, se ele não levantar, porque imagine, se ele levantar, todo mundo vai acordar. E vai acordar assustado. Com alguém batendo na porta e o pai levantando para ver quem está na porta. O que aconteceu? Ele já acorda assustado, acorda a família. E aí o Senhor diz, olha, se ele não se levantar e der os pães, porque é amigo, ele vai dar, porque você vai incomodá-lo. Porque ele vai se sentir envergonhado. Porque ele vai se sentir cobrado. Ele vai dar o pão. Ele vai dar os pães. O Senhor, ele não só traz uma identidade com a oração do Pai Nosso, mas ele também traz um princípio importante de orar, de continuar orando, de pedir, de buscar, de bater na porta, até receber. Até receber. O que você tem pedido ao Senhor que ainda não recebeu? Continue pedindo. Continue buscando. Bata na porta. Jesus exorta a oração, versículo 9. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então você já entendeu porque muita oração não é atendida. Porque precisa entender o amor de Deus, como Deus amou o mundo de tal maneira. Amar o próximo, saber quem é o seu próximo. Orar pelos inimigos. Orar pelos inimigos. Orar e atender o pedido de um centurião. Viver o que você ensina. Jesus diz aos seus discípulos, eu vos envio. E a primeira casa que abrir a sua porta, entre e não saia dela. Se você for bem recebido, não saia dela. Jesus entrou na casa de Marta e nunca mais mudou de casa. Nunca mais mudou de casa. Do começo ao final do seu ministério, que ele ensinou aos discípulos, ele cumpriu. Toda vez, ele não procurava uma outra casa. Ele sempre procurava a casa de Marta. Ele não usou do seu ministério um degrau para chegar no palácio. Toda vez que ele estava de viagem, ele entrava na mesma casa. Na mesma casa. Jesus entrou naquela casa e ali teve uma lição sobre o amor a Deus. Quando nós nos ajoelhamos aos pés do Senhor como discípulos, o amor a Deus é ligado, é conectado. E as coisas fluem porque você ama o próximo. E você ama a Deus. E você no lugar certo, aos pés do Senhor, como discípulo, não interesseiro. Porque uma multidão foi procurar Jesus com cestos, pedindo pão. O Senhor não vai multiplicar pão de novo? O Senhor disse não. Porque vocês só vêm atrás do que não é importante. Já era para vocês estarem comendo do pão da vida, mas vocês só querem aquilo que é momentâneo. Vocês querem aquilo que é para hoje, e eu quero dar aquilo que é eterno. Mas aqui, essa pessoa na parábola recebe um amigo, não tem pão. Ele ora, ele pede, ele ora, ele busca, ele bate na porta, ele vai na casa do vizinho amigo que pede pão, e o Senhor fala de oração e perseverança. E eu vos digo a vós, pedi, que a sua oração possa ser contínua. Ainda esses dias falava para uma pessoa, puxa, Deus poderia me curar. Eu perguntei para ela, fala para mim, quando foi que você 7 dias seguidos pediu cura? Eu nunca pedi. Eu nunca
pedir cura 7 dias seguidos. Ou seja, você não está orando. E se você não está orando, Deus não faz. Se você não pede, Deus não faz. Peça e o Pai dará. Pede e dar-se-vos-á. Buscai. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas a vitória está em agir, em buscar. Quando foi que você foi, ao final do culto, pedir oração por cura? Pede. E o Senhor dará. Busque e acontecerá. Você já recebeu oração dizendo assim, olha, Deus está dizendo que já aconteceu. Aquilo que você pediu, já aconteceu. Só que não acontece. Porque uma coisa é você pedir e Deus te dá. Outra coisa é você buscar e tomar posse. Daniel começa a orar no primeiro dia, a oração sobe aos céus. Deus responde. Deus respondeu. Deus respondeu. Só que não chegou até ele. Ele pediu resposta de uma oração e Deus deu. Só que ele continuou orando. Depois de 21 dias, chegou. Pode ser que você esteja pedindo, mas você precisa buscar. Você precisa buscar. Pede e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. A porta representa limites, fronteira, obstáculos que você precisa abrir, romper, ultrapassar. Uma oração precisa pedir, precisa de oração. Precisa buscar fé para agir e vencer os limites. Ultrapassar as portas, abrir portas. Então você nunca orou 7 dias seguidos. Você nunca veio no final da reunião pedir oração de cura. E você nunca rompeu limites. Ó, seu braço só sobe até aqui? Não, agora sobe até em cima. Ah, eu não vou levantar meu braço. Tenho vergonha. A palavra diz que aquele homem que recebeu um amigo e não tinha pão, ele vai à casa do vizinho amigo pedir pão. E diz que esse daqui vai dar pão, não é porque você é amigo, ou só porque você é amigo, ou só porque você está pedindo, mas porque você vai incomodá-lo e vai envergonhá-lo. Na parábola da viúva que importuna, fala que a oração dela é tão forte, é tão constante, é como se ela estivesse dando um soco no olho. A oração dela é tão forte, é tão poderosa, é tão constante, que é como se ela estivesse dando um soco no olho. Você não está me vendo? Você não vai ver? Essa é a oração que o Senhor nos ensina. Ele não ensinou a fazer vãs repetições. Ele não nos ensinou a vir aqui levantar as mãos, Pai nosso que está no céu. Não é essa a oração que ele nos ensinou. Ele nos ensinou uma oração que nos identifica com ele, que nos dá a identidade de Deus, de Filho, e que vai restituindo ao ponto de não cairmos em tentação. Ele ensinou uma oração que não é para fazer um culto bonito. Ele nos ensinou uma oração para vivermos diariamente, pedindo, buscando, batendo. Versículo 10. Porque aquele que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Não é para quem ora. 10. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. E qual o Pai? Pai nosso que está nos céus. E qual o Pai de entre vós que, se o filho pedir, não lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe,
lhe dará por peixe uma serpente? Quem é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, a nossa essência é ser mau, a nossa essência é ser mau, nos tornamos religiosos, mas a essência maligna continua. Não oramos, não buscamos, a nossa essência continua má, a gente continua com cara feia, ouvindo a palavra do Senhor com cara feia, a gente não fala amém, glória a Deus, Deus está falando comigo, a gente continua com a nossa essência má, amargurado, cara feia, ranzinza, cheio de boicote, picuinha, chega atrasado, não pode fazer, faz. Vamos organizar, desorganiza. Próximo passo, dá um passo para trás. A gente continua com a nossa essência maldosa, maligna, religioso, cara feia, aparência, hipócrita. Na frente fala uma coisa, atrás fala outra. Estamos juntos, mas está dividindo, está espalhando. Vamos evangelizar, está fazendo fofoca. Vamos nos preparar para o culto, chega atrasado. Nós que somos maus. Eu também, tá? Mas se você me pedir oração, eu vou orar por você. Eu que sou mau. Se você me pedir oração de cura, eu vou orar por cura. Você que é mau. Se o seu filho te pedir qualquer coisa, você não vai enganar ele. Você não vai fingir que está dando um pãozinho e é uma pedra. Deus está falando isso porque a aparência das pedras ali dos rios, por causa da correnteza da água, muitas pedras pareciam um pão. Você não vai ser, por mais que a gente é mau, a gente não vai fazer essa maldade. De um filho estar com fome e a gente fingir que está dando pão e é uma pedra que parece um pão. Não. Um filho pedindo um peixe, a gente não vai pescar como que uma enguia e dar uma serpente. Pedindo ovo, vida, a gente não vai dar um escorpião, porque quando o escorpião se fecha, parece um ovinho. A gente não vai dar para o filho, ó, pega aqui o ovo, e é um escorpião. A gente, por mais que a gente seja mal, irmão, por mais que eu seja mal, eu não vou te amaldiçoar. Por mais que você seja mal, seu filho te pedindo pão, peixe ou ovo, você não vai ser tão mal ao ponto de enganá-lo como um Satanás. A gente não vai fazer isso. Versículo 13, coloque de pé. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aquele que lhe pedirem. Irmão, se você tiver o Espírito Santo, você tem tudo. Se você for discípulo, se colocar aos pés do Senhor, entendendo o amor, se colocando no lugar certo, aos pés do Senhor. Se você fizer uma reforma exterior, se você fizer uma reforma interior, se você se posicionar não como um religioso, uma vez por semana, mas se você se colocar aos pés do Senhor e ter o Senhor como herança, irmão, se você tiver o Espírito Santo, você tem tudo, irmão. Se você tiver o Espírito Santo, você tem tudo. Tudo! Nós estamos pedindo tudo, menos o Espírito Santo. Pedimos tudo. Liberta esse, cura aquele, faz isso, faz aquilo, abre essa porta, fecha essa. Nós só não estamos pedindo o Espírito Santo. Mas se você pedir, buscar e bater na porta, se você pedir diariamente, não estamos falando de fazer campanha, irmão, e você todo domingo vir aqui pedir o Espírito Santo, não. Não é isso não, tá? Não é isso não. Não é isso não. Se você diariamente pedir o Espírito Santo, se você diariamente buscar o Espírito Santo,
Se você romper e abrir todas as portas e ultrapassar todos os limites, irmão, você vai receber o Espírito Santo. No final, Jesus dá a última instrução: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos com o Espírito Santo. O Senhor sopra e diz: receba o Espírito Santo. E ele diz: agora ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Tinha mais de 500. Ficou uns 120. Mas eles estavam orando, eles estavam pedindo, buscando e vencendo todo o obstáculo, toda a barreira. Porque quando você escolhe poucas coisas, ou uma só coisa, que é ter Deus como herança, quando você escolhe buscar o Espírito de Deus, porque tem tanto crente hoje comendo prato de lentilha, porque tem tanto crente hoje vivendo de bolsa miséria, porque tem tanto crente miserável. O Senhor, Ele está fazendo uma revolução. E a única coisa que eu peço ao Senhor, eu não peço muitas coisas, porque eu sei que poucas coisas são importantes. E a única coisa que eu peço é: Senhor, me coloca, me mantém no centro da Tua vontade. Senhor, me dá o Teu Espírito Santo. Senhor, me faz voltar ao primeiro amor, ao Teu Espírito. Ao Teu Espírito. Faz voltar, Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos começar esse momento de adoração.